Queridos, graça e paz, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, se você estiver vendo aí pela manhã. Estou aqui nesse vídeo para falar um pouco sobre alguns textos que foram comentados e no vídeo que eu postei sobre refutando uma das heresias que saiu lá do Brás, chamado de salvação por obras, tá bom? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? A gente vai dar uma olhada no capítulo 2 de Tiago, certo? Em 1 Coríntios, se eu não me engano, é 9, ao invés de 1. Ele coloca capítulo 1 lá, mas na verdade é capítulo 9, onde Paulo está falando sobre o pastor, né, ou aquele que trabalha, vive da pregação do evangelho, ele merece ser sustentado por isso, né? E ele tem esse mérito, né, na vida terrena, porque ele faz o mesmo trabalho que um sacerdote fazia, né, no Antigo Testamento, e os sacerdotes viviam do sustento, eram sustentados pelo povo. Então, e é capítulo 9, deixa eu só confirmar aqui, capítulo 9, olha só, é isso mesmo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Enfim, aí tá uma pergunta que Paulo joga para os coríntios, que os coríntios não tinha ele como um apóstolo de fato. Mas enfim, voltando ao início, as saudações, as introduções aqui, hoje eu vou falar sobre a fé e as obras, tá bom? A gente vai refletir, eu tenho um vídeo aqui no canal, depois vocês procurem, tá lá bem claro, tipo a capa é toda preta, as palavras são todas brancas, escrito justificação pela fé, onde você vai aprender ali um pouquinho dentro das escrituras o que é a justificação pela fé, e a partir dessa compreensão você vai saber que só é possível as boas obras a partir da fé verdadeira, certo? E me acompanhe, hoje também eu vou gravar um vídeo falando sobre, dentro do livrinho do Porsche, não está nem aqui do lado, deve estar lá na frente, na minha estante de livros lá. Eu vou dar continuidade. E a gente vai chegar nessa questão do que é a fé, né? As características da fé verdadeira, tá bom? E, e comportamentos, se a gente vai entrar nas boas obras, automaticamente o Evangelho trata sobre tudo isso. Então, quando a gente lê as Escrituras, a gente tem que saber, principalmente no Novo Testamento, quando Paulo afirma, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque quando a pessoa faz alguma coisa, né, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo o pobre, eu ajudo a necessitado, a viúva, não sei o que e tal. E tudo ele faz para se gloriar, é para a própria glória. Nada do que ele faz é para a glória de Deus. Alguém foi realmente convertido, ele nada faz para sua própria glória, mas pelo contrário, ele faz porque ele foi amado primeiro, e ele reconhece isso, ele não merecia esse amor, mas isso aí foi graça de Deus, que o alcançou, então ele passa a amar a Deus. E como que ele ama a Deus? Obedecendo a sua palavra, colocando ela em prática. É isso que é amor, é isso que é gratidão. A nossa gratidão não é são obrigados, não é só isso não, filho. Gratidão, a maior gratidão é aquela que você expressa através das boas obras, e não é legalismo. Eu estou falando das boas obras que fluem da verdadeira fé em Cristo, porque você só reconhece a graça de Deus quando você crê pela fé. E quando você reconhece isso, você sempre terá isso, se você for um verdadeiro crente. Você sempre terá isso em mente que, meu Deus, eu sou um miserável pecador, não mereço ser justificado, não mereço, pelo contrário, mereço ser condenado. O próprio profeta Jeremias, cara, ele fala que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. O que ele quer dizer com isso? Né? Ele escreve isso em Lamentações. Ele quer dizer que se Deus nos olhasse conforme as nossas obras, ainda que nossas melhores obras, né? Isaías 64:6 vai falar das nossas obras de justiça. Deus olha para nossas obras de justiça como trapo de imundícia, entendeu? Todos são como o imundo, né? Romanos 3, 10, 11 a seguir, vai falar que o homem não busca Deus. Pelo contrário, ele é totalmente oposto ao que é santo, ao que é piedoso, ao que é amor, ao que é, né? Tudo é voltado para ele mesmo. Agora ele quer para ele, a gratidão ele quer para ele, tudo que ele faz ele quer retorno, tudo que ele, né? E Deus não. Deus mostra que ele é amor quando ele nos ama, sabendo que nós éramos seus inimigos. Você consegue ver isso quando Cristo na cruz está morrendo ali, está passando todo aquele sofrimento na cruz do Calvário, e todo mundo zombando dele, fazendo chacotas e tudo mais, enfim, blasfemando, e Jesus olha para ele e ora
para eles e ora a Deus naquele momento. No momento de maior sofrimento, ele ora a Deus pelos seus algozes. Ele vai falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, quando você luta contra Deus, quando você guerreia contra a verdade de Deus, as Escrituras, você não sabe o que você está fazendo. Você é um homem natural, você não é um homem espiritual. Entendeu? Quando você fala, eu sou espiritual, tenho revelação, tenho visão, não sei o quê. Não, você rejeita isso aqui, você não é espiritual. Espiritual é aquele que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é concedido àquele que crê unicamente em Jesus Cristo, certo? E a partir daí, o Espírito Santo, né, vai fazer com que você tenha o verdadeiro amor a Deus, fazendo com que você produza frutos do Espírito. Então vem aí o amor, longanimidade, gratidão, paciência, tudo isso. Lógico que um cristão que é novo convertido, às vezes o pecado que ele mais era afundado era na ira, por exemplo. Quando ele se converte, pode ser que Deus é poderoso para isso. Eu acredito que tem pessoas que, quando se converteu, no mesmo instante que creu, Deus libertou ele daquele pecado. Mas tem pessoas que Deus deixa aquele espinho na carne e vai trabalhando com o tempo, para que através do sofrimento, lutando contra aquele pecado, essa pessoa reconheça que ela é uma pecadora justificada e precisa sempre estar aos pés de Deus buscando misericórdia e perdão constantemente. Afinal, a vida do crente é uma vida de arrependimento. Então, dito isto, meus queridos, a gente vai ler alguns textos aqui, a gente vai fazer algumas exegeses. Exegese, a gente vai analisar o texto aqui para saber o que o texto realmente está dizendo. O CCBiano lá que eu falei, ele comentou que estava em cima do muro e ele cita três textos de Tiago, 1 Coríntios, como eu falei aqui no começo, e Tito 3, 9 a 14. A gente vai ler esses textos aqui, a gente vai dar uma lida rápida assim, e eu vou dar uma comentada, se eu conseguir ser tão breve assim, porque é um assunto bem abrangente, mas a gente vai tentar trazer aqui uma luz para que você entenda a questão das boas obras, tá? Salvação por obras. Será? Vamos ver. O primeiro texto que ele cita, onde é citado a salvação por obras, eu vou ler aqui para vocês, Tiago 2, 26. Vou abrir aqui. Cadê? Tiago. Vamos lá, Tiago 2, 26. O contexto começa no versículo 14, né? Então, o primeiro vou ler o 26, depois o 24 também. Vou ler o 24 e o 26, para que vocês peguem na ordem, né? O versículo 24, citado pelo CCBiano, foi o seguinte, está escrito o seguinte: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Olha bem, esse versículo, parece que, caramba, então uma pessoa é justificada pelas obras. Vamos com calma, né? Esse aqui é um texto isolado, tem o seu contexto. Se você pegar um texto isolado, vai incorrer em heresia. É sempre assim. Por isso que os CCBianos passam a acreditar em heresias, porque eles pegam textos isolados. Esses líderes, anciãos, cooperadores, eles pegam os textos isolados, fora de contexto, e usam. E isso se torna pretexto. E todo pretexto se torna uma heresia. Se você não souber usar os textos bíblicos no seu contexto, infelizmente você vai falar heresias, coisas blasfemas contra Deus e contra o Senhor Jesus, tá? Então, veja bem, o versículo 4 fala verificais, de verificar, né? Que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aí, versículo 26, né? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, olha isso, o corpo, coisa aparente, espírito é o que está, é invisível, você não vê, mas você sabe que a pessoa tem um espírito, que ela está ali em pé, é viva, né? Assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé é comparada ao espírito, o que é invisível. E as obras comparada ao corpo, o que é aparente, visível, certo? Então, só nesse versículo 26 a gente já consegue entender que as obras é um resultado da fé. Tudo que a pessoa vê num crente de verdade é uma evidência da fé verdadeira dela, da fé em Jesus Cristo. Porém, pagãos têm boas obras. Boas obras. Ímpios têm boas obras. Legalistas têm boas obras. Tá? E a gente vai discorrer sobre isso. Mas vamos ler esse texto todinho. Eu vou ler ele inteiro para você entender aí o contexto dele. Não sei se eu vou precisar falar muita coisa, mas vamos ver aqui na medida do possível. Eu vou tentar explicar, deixar o mais simples possível para você. Tá? A fé sem obras é morta. É o título aqui na minha Almeida Revista Atualizada. A fé sem obras é morta. Versículo 14
me acompanhe. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha isso. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Vamos lá. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, que fé é essa? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Até que ele fala aqui na minha Bíblia, que eu já li esse texto. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Aqui são os legalistas. Que vão falar, tu tens fé e eu tenho obras. Os legalistas falam para aqueles que, não, eu creio somente em Cristo, eu creio, mas não tem obras. Aí, aqui subentende-se, né? Vamos imaginar uma situação. Duas pessoas se encontram. Uma, ela fala que tem fé. E a outra fala que tem obras. Os dois estão errados. Um só tem fé e o outro só tem obras. Aí o que só tem obras vai falar pro nego que tem fé. Tu só tem fé. E eu tenho obras. É um se achando mais que o outro. Né? E aí veja bem. Ali continua. Aí Tiago vai falar agora. Né? Escrevendo. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Entende? Agora é Paulo, Tiago falando. Né? Tiago, ele entra na situação dessas duas pessoas que são ensimismadas. Né? Essas pessoas que se acham, tipo, eu tenho fé, aí o outro, eu tenho obras. Um é legalista e o outro é provavelmente liberalista. Né? Enfim, liberal demais, né? Dois erros. Mas Tiago traz o equilíbrio. Mostra-me a tua fé sem as obras. Ele está falando daquele que fala que eu só tenho fé. Não, não é só fé. Porque a fé, ela produz obras dignas de arrependimento. Entende? Pedro, ele vai lançar na mensagem evangelística, se não me engano em Atos, fala pro pessoal, vocês precisam se arrepender. Mostrem frutos dignos de arrependimento. Né? Então, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Entende aqui? Versículo 18. E eu te mostrarei a minha fé com as obras. Né? É a partir das obras que você vê se a pessoa realmente crê em Jesus Cristo. Mas lógico, a gente não pode incorrer no erro de acabar julgando precipitadamente. Você nunca viu a pessoa, não conhece a pessoa, você não sabe a transformação de mente que essa pessoa passou, você não sabe a guerra ferrenha interna que essa pessoa passa contra o pecado, lutando contra o pecado, um verdadeiro crente, um piedoso, que luta contra o pecado. Porque todo cristão tem um espírito piedoso, onde ele vai lutar contra o pecado, sendo santificado pelo Espírito, pois essa é uma das coisas que Deus nos proporcionou. Aquela guerra. E essa guerra interna é um sinal de vida. Que o crente está vivo. Não por mero legalismo, por cumprir regras humanas que são antibíblicas ou alguma coisa assim, mas porque ele é salvo, porque ele ama a Jesus Cristo e por ele reconhecer a salvação que ele recebeu do Senhor. Não ele recebeu, mas a salvação que ele recebeu sem mérito algum, sem ter feito nada. Ele recebeu um perdão que ele não merecia. Então isso é pura graça, entende? E ele vai continuar. Crês tu que Deus é um só? Ali, olha só. Ele está falando da fé daqueles que falam, eu sou crente, eu tenho fé em Jesus. Ali, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Ou seja, a fé, ela é operada, né? As obras, no caso, é uma operação, é um fruto, é um ato evidencial da fé salvífica, entende? Há uma mudança de comportamento contínuo na vida do crente, na vida daquele que é convertido, daquele que crê em Jesus Cristo. É contínuo, é de glória em glória que nós somos sendo feitos à imagem do Senhor Jesus. Romanos 8, 28 vai falar, 28 ao 30. Porquanto todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, ou seja, os eleitos, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É um efeito em cadeia, entende? Então, os que de antemão conheceu, a estes também os predestinou. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. O que é ser conforme a imagem de seu filho? É ser como ele agia, como ele se comportava, como ele falava, como ele pensava. Isso é feito através do amor à sua palavra, do amor à sua doutrina, do amor à lei de Deus, do amor ao Senhor Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura, entende? Então, veja bem, viu só como não tem como separar as obras da fé? Então, esse texto aqui, se você pegar isolado, versículo 24, verificar que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Esse texto isolado vai dar heresia. Você tem que olhar para o contexto, entendeu? Não sei se o irmão vai ver o vídeo, né? O irmão que lançou esses textos aqui. Eu vou ter que fazer, acho que, um vídeo para cada um desses textos aqui, tá bom? Mas, viu só como isso incorre em um erro? Então vamos voltar lá para o versículo 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato? Está falando homem louco. De que a fé sem obras, sem as obras, é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado aí. Vai estar Abraão. Olha só, Abraão. O mesmo Abraão que Paulo usa em Romanos, dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, depois você lê lá, Romanos 4, certo? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaac. Lembra desse trecho, né? Dessa história, é muito contada. Isso aqui, Abraão foi considerado o pai da fé por conta que ele cria que Deus poderia ressuscitar Abraão dos mortos. E ele agiu conforme essa fé. Ele agiu conforme essa fé em Deus. Deus é onipotente. Deus é soberano. E o que ele manda fazer, eu tenho que fazer. Uma das evidências principais da fé verdadeira é a obediência a Deus. A obediência a Deus é obediência à sua palavra. A obediência às Escrituras. Porque aqui está a revelação de Deus. Entende? Então, veja bem. Primeiro exemplo, Abraão. Vês como a fé operava, olha só, a fé operava juntamente com as suas obras. É isso que eu estou falando, versículo 22. O nego vem com o versículo 24 e versículo 26 e não entende nem o versículo 26. Só no versículo 26, se você parar para analisar só o versículo 26 lá que eu falei, que Tiago compara o corpo sem o espírito e a fé sem as obras, ali já dava para matar. Já estava para matar a charada. Entendeu? Que a salvação não é por obras. Então, vamos lá. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Entende? A fé é um ato de obediência ao Senhor. Isso é possível pela capacitação do Espírito Santo no ato de crer em Jesus. Aí, no ato da conversão, que é um ato de Deus no coração do crente, onde o coração do eleito de Deus, aquele pecador, é regenerado, é lavado pelo Espírito Santo, juntamente com a sua palavra. Então, o Espírito Santo, juntamente com a palavra, transforma o coração daquele pecador. Em Jeremias vai falar, Jeremias 26, se não me engano, Jeremias 26, acho que é 36, 26. Vai falar, vos darei, colocarei coração de carne em lugar de coração de pedra. Entende? O que isso quer dizer? Você vai crer porque eu fiz você crer. Foi eu que mudei, eu que restaurei o seu coração. Senão você não creria em mim. Você não tem capacidade alguma de buscar a Deus. Você não tem capacidade alguma de crer em Deus. Entende? Então, vamos lá, versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, a fé ela é evidenciada na ação, no comportamento, nas obras. As obras testificam em quem aquela pessoa crê. Entende? Você vê um irmão seu que guerreia contra o pecado, não para cumprir a regra de uma instituição, não por legalismo, não para a sua própria glória, não para ser bem visto pelos homens, mas porque Cristo transformou o coração dele. Ele luta contra a natureza pecaminosa que ainda reside nele, ainda ele sendo um crente em Jesus Cristo. Então, esse ato de guerrear contra o pecado é um sinal de que ele foi salvo, de que ele é um eleito, de que ele é um predestinado à vida eterna. Entende? E agora ele tem a vida eterna porque ele creu. Jesus fala
em João, não me recordo do capítulo, quem crê em mim tem a vida eterna. Se não me engano é João 6. E vamos seguir aqui. Ele. Com efeito, como consequência, foi pelas obras que a fé se consumou. Com efeito. Ou seja, o efeito da fé é as obras. Entende? É a consequência da fé. Versículo 23. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, lembra que eu acabei de falar? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Nossa, Deus, isso aqui. Mata dois. Só esse versículo aqui, que é citado lá de, cadê? Gênesis 15, 6. Quando Abraão recebe a promessa, ele crê em Deus. Que Deus cumpriria aquela promessa. Ele creu em Deus. Está escrito lá, e creu em Deus. E isso lhe foi imputado com justiça. Só isso já mata todo o texto aqui. Principalmente o versículo 24, que é o seguinte. E aí continua aqui no versículo 23. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Entende? Quando Jesus chama de sua família todos aqueles que ouvem a palavra dele e as pratica, ouve a palavra de seu pai, né? E as pratica, esses são a família de Jesus. Jesus fala isso, esses são a minha família. Ou seja, são esses que creem em Deus e o escuta e segue a risca, obedecendo a sua palavra. Ouve a palavra de Deus e as pratica. Ouvir tem um sentido não só de meramente escutar e entrar no ouvido e sair pelo outro, mas ouvir, absorver e aplicar em sua vida. Entende? Então, ele foi chamado amigo de Deus. Então, isso, você faz parte da família de Deus, a família da mesma fé em Cristo, a partir de ouvir a lei de Deus e aplicar ela na sua vida. Versículo 24, aí sim, verificais. Aí ele fala que de verificais, é um verbo, verificar. Aí ele vai falar sobre julgar. Quando você quer julgar, se uma pessoa realmente tem fé, então julgue. Como que você vai julgar? Observando que a fé dessa pessoa é evidenciada pelas obras. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, olha só o que ele está falando, e não por fé somente. A fé verdadeira, ela tem duas partes. Okay? Ela é uma só. Mas eu vou, para efeitos para um modo de um raciocínio aqui, para você entender melhor, ela tem duas etapas, dois passos. O primeiro passo é crer em Jesus Cristo. O segundo passo da fé é a santificação, que a gente fala como piedade, né? Na fé reformada, biblicamente, a gente chama isso de piedade cristã. Onde a santificação vai ser obras. É aparente. Isso não é capacidade nossa. Né? Filipenses, se não me engano, no capítulo 2, fala que Paulo ordena para os irmãos de Filipos: desenvolvam a salvação de vocês. Eu falei, como assim? Então, o cara tem capacidade de desenvolver a salvação dele? Não. No versículo seguinte ele vai falar: porque é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar. Então, ou seja, quando você começa a desenvolver sua salvação, não é você que está desenvolvendo, filho. Isso é maravilhoso quando você entende isso. Não é você que está operando aquela santificação em você, não é você que está desenvolvendo a sua salvação. É o próprio Deus que opera esse desejo, esse impulso para a santificação e até a realização da santificação, quando você está sendo santo no seu cotidiano. Entende? E aí continuemos. Versículo 25. De igual modo, não foi também justificado por obras. Não foi justificado por obras a meretriz Raabe. Raabe entrou entre as pessoas que na grade ali de Hebreus 11. Aquele, pela fé Abraão ofereceu, pela fé não sei quem, pela fé Gideão, pela fé Jacó, Isaac, Isaú. Meu, Isaú não. Eu acho que se não me engano, Isaú, Isaac. É uma série, né? Abraão, Isaac, Jacó. É Jacó, na verdade. Tô confundindo aqui. Enfim, esses nomes de Isaú e Jacó, sempre eu dou uma confundida. Até hoje, mesmo já tendo lido as milésima vezes, eu confundo. Mas enfim, Abraão, Isaac, Jacó, aí Raabe. Quem foi Raabe? Juízes 2:1. Lá fala que Raabe acolheu os espias. Olha só isso. Ela acolheu os espias que Deus mandou, né, naquela terra onde ela morava, naquela nação, que era uma nação inimiga do povo de Israel. E Deus falou para o povo de Israel que eles iriam dominar aquela nação. E eles foram os espias espiar a terra para ver como que é, estudar ali, para que eles invadissem lá e conquistassem aquela terra dos inimigos. E essa meretriz, né, uma prostituta,
acolheu os espias e creu, né, no que eles falaram. E isso, ela creu no Deus que prometeu isso para o povo dele, para o povo de Israel. Por ela confiar e acolher aqueles espias na casa dela, escondendo eles, aquelas pessoas, dos homens da nação dela, toda a cidade foi destruída, menos ela e a família dela. Entende? Pela fé. Foi pela fé. Ela agiu, ela acolheu aqueles espias que eram filhos de Deus. Né? O povo de Israel, considerado filhos de Deus. O povo de Deus. Então, quando ela acolhe, ela acolheu a promessa de Deus sobre o povo de Israel. Então ela creu na promessa de Deus. Para ela agir daquela maneira, ela creu na promessa de Deus. Veja bem, e aí vamos. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim, viu esse trecho que eu falei? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente viu que pelo capítulo todo aqui, de Tiago 2, do 14 ao 26, a evidência da fé são as obras, né? E assim é a questão das obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não é de nós, não vem de nós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia se contradiz, não? A gente leu aqui. Quando Paulo fala sobre justificação pela fé, ele está falando que a justificação pela fé é um ato de Deus. Ele justifica o ímpio em detrimento de lançar o seu castigo e a sua punição em Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar. Leia Isaías 53 para você entender. Deus moeu Jesus Cristo na cruz por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. E é por isso que a gente creu em Jesus Cristo, e isso, crer em Jesus Cristo, nos foi imputado como justiça. Entende? Então é isso, meus queridos. Eu vou ter que fazer mais vídeos em relação a isso. Depois eu vou ter que ler 1 Coríntios e Tito 3:9. Tá bom? Que é a questão das boas obras também, a gente vai trocar uma ideia. Eu tentei me ater apenas ao texto de Tiago, que surgiu essa dúvida aí desse rapaz, eu não sei se ele é da CCB. Espero que ele fique claro para ele, que ele entenda, né? E que ele creia em Jesus Cristo de fato e saia desse lugar. Saia desse lugar, pelo amor de Deus, saia. Você não pode ficar num lugar que deixa sua cabeça confusa, que usa textos fora de contexto para deixar você confuso, e assim você continua caminhando para o inferno. Dúvida não é coisa de Deus. Só existe uma coisa que tira dúvida: a verdade. E a verdade está aqui. Ó. A verdade é revelada aqui. Quem é a verdade? É Cristo. Toda a escritura aponta para Cristo, revela o Cristo, testifica de Cristo. João 5,39, João fala para os fariseus: vocês fazem bem em estudarem as escrituras. Vocês sabem que as escrituras têm a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus é a vida. Ele é a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna, porque tem ele. Ele passa a habitar em você. O Espírito Santo habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. 6, né? 12. Então é isso, meus queridos. Deus abençoe. Uma ótima. Espero que você reflita. Peço para você que se inscreva aqui no canal. Curta, tá bom? Compartilhe com alguém que quer saber sobre a justificação pela fé, sobre esse texto, que é um texto que os CCBanos, por falta de ensino bíblico na CCB, eles não conseguem compreender esse texto. Eles acham que a salvação é por obras, mas não é. A salvação é pela fé. E as evidências da fé, após a conversão, é as boas obras. Só é possível boas obras pela fé em Jesus Cristo. Sem elas, filho, você não tem boas obras. Você não tem boas obras. Você que pratica toda aquela tradição humana da CCB, aquelas regras de usos e costumes, aquilo ali não é boas obras. Aquilo ali é regras humanas que você está seguindo. Boas obras, você vai regular ela pelas escrituras. As escrituras não ficam falando de roupas específicas, não. Ela vai te dar um senso, uma noção do que é as boas obras. E o Espírito Santo vai trabalhar em você para que você tenha uma boa consciência e viva, se comporte como um cristão de verdade. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, curtam, comentem. Se for alguma dúvida, comentem. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, lendo, você ficou em dúvida sobre a explicação de algum versículo aqui, pode comentar, deixe sua dúvida aí. Que eu vou sempre anotar, o irmão mandou lá a dúvida dele, eu anotei até aqui, né, os versículos, tá vendo? E aos poucos eu vou gravando os vídeos para vocês entenderem. Como eu falei com vocês, vai ser vários vídeos, tá bom? Então é isso, Deus abençoe, fiquem com Deus, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Até a próxima.